A gente precisa encarar o que está vendo na tela como uma espécie de catarse nacional. Quero dizer, eles estão numa situação em que sabem que não são nem de longe uma superpotência. Estão enfrentando uma superpotência, mais o seu parceiro Israel. No fim das contas, é Israel que tem o controle. Então acho que dá para dizer que é uma superpotência israelo-americana. Eles não esperavam ter tanto sucesso quanto tiveram. Embora seja claro que vinham se preparando para isso há muito tempo. Fizeram tudo o que podiam para reforçar suas defesas. Eles têm uma estratégia de verdade que ajudou a concentrar o poder militar onde ele realmente faz diferença. Mas no fim das contas, isso é uma catarse. Eu acho que vai além de um fervor religioso. É um evento nacional em que as pessoas estão de luto, não só pela morte desse homem, que de muitas formas acaba sendo um símbolo de tantos outros mortos na guerra até agora. Um homem idoso, com a família, sentado num tipo de abrigo, num cômodo que esperava ser assassinado pelos israelenses ou por nós. E no fim ele estava certo. Mas ele é de fato um símbolo do sofrimento de todo o país. Todo mundo, não estou dizendo que todos ali não tenham também uma motivação religiosa. O que eu estou tentando dizer é que a gente transformou isso numa catarse nacional, um evento marcante que vai moldar as pessoas por muitos e muitos anos. É o tipo de coisa, e tenho certeza de que você já viveu algo assim, que se você for a Volgogrado, que antes se chamava Stalingrado, tem um memorial lá e não tem como não se emocionar. Quando você entra, ouve a música que toca, percebe as perdas e a dor real que aquilo representa. Aquilo se torna um memorial do mesmo tipo do que a gente está vendo agora em Teherã. É a mesma coisa. Qualquer pessoa que vai lá sente isso. Eu acho que isso vai continuar sendo assim no Irã por muito, muito tempo. Agora, isso quer dizer que tudo que o Trump fala é sem importância? Não, eu acho que tem importância, sim. Acho que ele está reforçando o que os iranianos, de forma geral, seja o governo ou a população, já pensam. Mas o interessante para a gente é o seguinte: antes dessa guerra começar, uma das coisas que eu disse foi que, se a gente simplesmente não fizesse nada em relação ao Irã, em 6 meses, talvez um ano, veríamos uma grande mudança no governo de lá. Porque era para esse caminho que as coisas estavam indo. A própria sociedade quer mudança. E as pessoas que querem essa mudança não estão todas mortas. Muitos deles morreram quando bombardeamos certas áreas de Teherã, onde havia claramente pessoas que a gente descreveria como de classe média e média alta, bem instruídas. Eram alguns dos opositores mais articulados do regime, não do país, mas do governo, e defensores da mudança. Mas eles ainda estão lá. Quando tudo isso acabar, pode demorar um pouco mais agora, talvez 1 ano ou 2, mas a gente vai ver um novo governo chegar ao poder. Disso eu não tenho dúvida. Só que, por enquanto essa guerra continuar e eles acreditarem com razão que ela ainda está em curso, vamos ver um nível de unidade sem precedentes na história da Pérsia. E ao que parece, tem muita gente que quer que isso continue do lado ocidental. Sabe, a gente fala sobre isso com frequência e eu tenho certeza de que quando o Gary colocar isso aqui daqui a pouco com o Jack Kinney, vai aparecer aquele nosso avisozinho bobo. E com razão. Mas o motivo de a gente continuar mostrando ele é que quando o Jack Kinney fala alguma coisa, tanto na guerra do Irã quanto na guerra entre Rússia e Ucrânia, o que ele diz? Ele comenta que fala ao telefone com o Trump. E depois disso, muitas vezes essas coisas acabam virando política americana. Agora há pouco, a gente viu o presidente Trump dizendo o que ele disse ontem sobre voltar e terminar o trabalho. E aqui está o que o Jack Keane disse sobre o mesmo assunto. Keith Kellogg foi bem direto sobre isso. Ele disse que é hora de uma segunda onda de bombardeios, que é para atacar a ilha de Karg e destruir a estrutura econômica e de petróleo deles. O que você acha disso?
Eles são radicais diabólicos e tirânicos, que vão voltar exatamente aos mesmos objetivos de sempre: desenvolver uma arma nuclear, acelerar o programa de mísseis balísticos para poderem sobrecarregar as bases americanas, os países do Golfo e Israel. Esse era o caminho em que eles estavam quando entramos em guerra, e eles vão continuar apoiando seus grupos aliados. A prova disso é o que está acontecendo com o Hezbollah no Líbano. Eles têm o apoio total deles. Eu acho que é esse o rumo que estamos seguindo. E o presidente, você sabe, não vai tolerar isso. Ele já tem uma boa dose de ceticismo sobre se a gente vai conseguir um acordo ou não. É bem provável que a gente volte a operações de combate. Doug, deixa eu te perguntar uma coisa. O Jack Keane é no mínimo consistente nessa ideia de que o Irã é o império do mal, que todo mundo lá é perverso, que não existe nada de bom neles, que tudo que querem é destruir os Estados Unidos e destruir Israel. O que, sinceramente, é algo até meio risível por si só. Mas é o que ele continua repetindo. E tem gente que ouve isso e acredita. Agora, se o Trump fizer o que ele sugere, e eu sei, ele ainda é um general 4 estrelas, entendi. Ele recebe para isso, faz parte do Instituto para o Estudo da Guerra, com todo aquele dinheiro que entra, inclusive dinheiro israelense, enfim. Mas se ele conseguir o que quer, e o Trump realmente atacar aqueles alvos de que ele fala, infraestrutura de energia, de petróleo e tudo mais, a gente sabe o que isso vai causar no resto da região. Vai ser catastrófico para os nossos próprios interesses econômicos. Como é que dá para levar a sério o argumento dele se ele sabe, e ele tem que saber, que isso vai nos prejudicar muito mais do que simplesmente não fazer nada? Olha, o presidente Trump, se ele fosse realmente um agente independente e estivesse agindo como presidente dos Estados Unidos, nunca teria seguido por esse caminho. A gente vem dizendo isso há muito tempo. O presidente Trump está sob pressão. Agora, o que exatamente é isso? Eu não sei. Quer dizer, tem gente por aí que fala sobre ele ser citado nos arquivos do Epstein ou algo assim. Eu não sei. O único comentário que eu faria é que o Mossad tem acesso a todas as informações desses arquivos do Epstein há muito tempo. Então poderiam ter usado esse material contra ele lá em 2016 com facilidade, mas não fizeram isso. E também não precisaram usar nada disso quando ele concorreu à reeleição em 2020. Então eu não sei o que está acontecendo, mas é claro que ele está sob pressão, porque o que ele anda dizendo é simplesmente risível. É completamente ridículo. Mas é preciso entender que pessoas como o General Keane e outros fazem parte desse grupo em Washington, que é muito bem recompensado financeiramente por apoiar Israel e tudo que a liderança israelense, tanto nos Estados Unidos quanto em Israel, quiser. Então o que temos é um governo que coloca Israel em primeiro lugar. As únicas pessoas que prestam atenção nisso, que realmente acreditam nisso, são as da minha faixa etária, porque vivem presas no passado e passam todo o tempo livre assistindo a Fox News sempre que podem. Depois voltam a jogar golfe, ou shuffleboard, ou pickleball, ou qualquer outra coisa. E antes de dormir, é de novo a Fox na televisão. Essas não são pessoas que estão ativamente na internet procurando a verdade. Elas não buscam outras fontes e não têm interesse em ouvir pessoas como você e eu. Estão muito confortáveis com a narrativa que recebem. Mas o resto da população, não, de jeito nenhum. Só que isso não importa. E é isso que a maioria dos americanos precisa entender. O fato de que, sei lá, 70% ou mais do eleitorado americano ou das pessoas que a gente pesquisa são totalmente contra a guerra. Isso não faz diferença. É isso que as pessoas precisam entender. Não importa o que elas pensam. Elas não controlam o próprio governo. O governo delas é um governo que coloca Israel em primeiro lugar. E o pessoal em Washington está bem à vontade com isso. Isso deixou eles ricos, e eles querem continuar lá. E não vão reduzir a influência nem o poder das empresas farmacêuticas, nem de nenhum dos grandes grupos de lobby que existem por aí.
Tá todo mundo muito confortável. E os americanos finalmente vão ter que perceber que nada disso funciona mais. O governo não funciona. As eleições não têm relevância. Eles vão ter que fazer alguma coisa a respeito. Mas não vão, até começarem a sofrer de verdade. E tudo de ruim que já aconteceu com eles até agora vai parecer pequeno perto do que ainda pode acontecer no futuro. E eu concordo com você. A ideia de voltar para uma guerra é completamente, totalmente insana. Mas eles vão. Eu tenho confiança nisso. Agora, quando é que a gente vai ter alguém como Larry Johnson? Eu respeito muito o Larry, como você sabe, e também as fontes dele. E ele diz que nada vai acontecer antes das eleições de meio de mandato. Pode ser. Eu não sei se eles conseguem segurar por tanto tempo, mas tem uma coisa que eu sei. Se você olhar para o estado das nossas munições, dos nossos mísseis, dos nossos sistemas de armas, neste momento, a Marinha dos Estados Unidos tem mais tubos, mais lançadores, digamos assim, do que mísseis para colocar neles. E isso já é verdade há um bom tempo, e não vai mudar tão cedo. Então, o que a gente está fazendo? Eu acho que estamos produzindo a todo vapor. Acho que o Trump está tentando fazer de tudo para tirar o máximo possível do complexo militar e industrial para poder usar contra o Irã. E eu acho que uma das coisas que ele está preocupado nesse momento é que qualquer plano que as pessoas pudessem ter para atacar a China provavelmente já foi para o lixo. Porque perceberam, meu Deus, a gente nem consegue derrotar o Irã. A gente não consegue empurrá-los de volta de onde estavam. Como é que poderíamos enfrentar a China? E eu acho que essa é uma observação muito legítima. Acho que eles estão certos. A gente não consegue. Mas, por outro lado, ele está dizendo, será que a gente pode se dar ao luxo de perder essa guerra? Bom, o meu argumento é que, para a maioria dos americanos, a resposta é sim. Eles não se importam. E a gente não teve um número enorme de baixas americanas. Tivemos baixas, e são lamentáveis, mas não em grande quantidade. Então a verdadeira questão agora é, se você é o presidente e coloca Israel em primeiro lugar, será que vale a pena arriscar tudo para agradar o lobby pró-Israel? As pessoas que te colocaram no cargo, que controlam o Congresso, só para deixá-las satisfeitas? Ou você dá um passo para trás e diz, olha, não dá para fazer isso. Eu não tenho sistemas de armas prontos o suficiente. Meu arsenal não é grande o bastante. Vai levar tempo para reconstruir tudo isso. E se eu tentar de novo lá na frente, o inimigo provavelmente vai estar mais forte do que antes. E talvez a gente nem vença. E se não dá para vencer, então por que lutar? Sabe, a primeira lição da história militar nos últimos 5.000 anos é: se você não precisa lutar, não lute. Mas se tiver que lutar, escolha o momento e o lugar que sejam favoráveis para você. Garanta que as condições estejam a seu favor. Isso não quer dizer ir 6 ou 7 mil milhas ao redor do mundo com uma estrutura logística mínima e depender só do poder aéreo e naval para fazer o trabalho. Mas foi exatamente isso que a gente fez. That's what we've done.